Olá, aqui de novo estamos na Igreja de São Paulo, em Brookfield, para mais o nosso programa Café com José ou Café com Joe, as you wish. Este programa que vemos a fazer em língua portuguesa desde o ano 2018 é tirado exclusivamente sobre a Palavra de Deus da Bíblia. O meu nome é José Bernardo e eu sou um membro aqui desta congregação há cerca quase de uma cora de um século, ou um quarto, uma cora em inglês. E, portanto, é daqui de uma das salas da igreja que fazemos estes vídeos em português e inglês. Ora, na última semana falámos da roupagem de Deus, ou portanto, que estavam nós, Deus é que nos veste, todos nos seus olhos estamos nus, e depois, portanto, usámos essas metáforas, essa mensagem, e desenvolvemos esse tema. Portanto, usámos algumas passagens da Escritura, sobretudo o Evangelho de São João. Hoje, por sua vez, temos uma mensagem nova. Esta mensagem, a base foi tirada do Evangelho de São Lucas e o título é O Dedo de Deus. Portanto, foi as palavras que Jesus preferiu há cerca de 2000 anos atrás. Ora, eu já tenho aqui a minha Bíblia nessa passagem de Escritura e vou ler alguns versos do 14 ao 20, e portanto no capítulo 11 do Evangelho de São Lucas. A Bíblia diz: Jesus estava a expulsar um demónio, está aí sobretudo a expulsão de espíritos impuros. Jesus estava a expulsar um demónio mudo, e quando o demónio saiu mudo, falou, e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: é por Belzebu, príncipe dos demónios, que ele expulsou os demónios. Outros, para o experimentarem, pediram-lhe um sinal do céu. Mas Jesus, que conhecia os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será devastado e cairá sobre casa. Se Satanás também está dividido contra si mesmo, como há de manter-se o seu reino? Pois vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demónios. Se é por Belzebu que expulso os demónios, por quem expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos são os vossos juízes. Mas se eu expulso os demónios pelo dedo de Deus, portanto é o título da mensagem, o dedo de Deus, que Jesus disse, então quer dizer que o reino de Deus chegou até vós. Quando um homem forte, bem armado, guarda o seu palácio, os seus bens estão em segurança. Mas quando aparece um mais forte e vence, tira as armas e confia e destrui os seus despojos. Quem não está comigo está contra mim, e quem não junta comigo dispersa. Quando o espírito mundo sai de um homem, vagueia por sítios áridos, em busca de repouso, e não encontra, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Ao chegar, encontra a casa varrida e arrumada. Vai então e toma consigo 7 espíritos piores do que ele. Entretanto, instalaram-se ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Palavra de Deus. E, portanto, eu leio alguns destes versos do capítulo 11 do Evangelho de São Lucas, e como eu me referia a mensagem desta semana, o título é O Dedo de Deus. Portanto, como eu li, Jesus expulsou um demónio do indivíduo que era surdo-mudo e também cego. Portanto, o Evangelho de São Mateus vai mais em pormenor do que São Lucas, mas de qualquer maneira esta passagem foi tirada de São Lucas. Nesta passagem de Escritura do Evangelho de São Lucas há uma disputa entre os fariseus sobre o poder sobrenatural de Jesus. Portanto, isso criava inveja e, sobretudo, eles tinham medo de perder a sua posição como que ocupavam no templo como líderes religiosos. Neste caso, a expulsão do demónio, portanto, trouxeram a Jesus um homem mudo, e quando o demónio saiu deste homem, a multidão ficou admirada. Mas os fariseus afirmavam, como eu disse, é por Belzebu, que era o príncipe dos demónios, que ele expulsou os espíritos maus. Ora, o ministério, isto é muito importante, o ministério da expulsão,
de espíritos impuros ou de demónios, foi, portanto, é única no mistério judeu. Não se encontra em qualquer livro da Bíblia. Portanto, ah, o dedo de Deus, isto começou, se lembram, no livro do Gênesis, no primeiro, portanto, no capítulo 8, quando Moisés, um dos homens também que fez inúmeros milagres e sinais, e depois os aqueles indivíduos mágicos que usaram também, quando lembram-se quando Moisés pôs a vara, o seu cajado, tornou-se numa serpente, mas os magos egípcios também fizeram o mesmo, até o terceiro milagre. O primeiro foi mudar a água e tornar-se água com sangue. O segundo foi a rãs, lembram-se que as rãs proliferaram por todo o Egito. E o terceiro foi uma praga de mosquitos. Mas depois este do terceiro, os magos já não conseguiram duplicar o milagre e disseram que isso era o, o dedo de Deus. E foi a primeira vez que foi usado na Bíblia o dedo de Deus. Jesus dizia, é o ponto que eu me quero referir, Jesus diz exatamente o mesmo, que é: se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demónios. Também, noutras passagens da Bíblia, como por exemplo, deixa-me ver um bocadinho de café, como por exemplo no livro de Daniel, dos profetas, do livro de quando o rei Baltasar se revoltou contra Deus. Lembra-se que viram o dedo a escrever no muro, e portanto foi, né, mais uma vez e outra vez quando Deus inscreveu as tábuas dos 10 mandamentos no book do Êxodo, no capítulo 31. E agora Jesus também fez-lo no Gospel no Evangelho de São João, quando aquela mulher que foi apanhada em adultério, e depois Jesus começou a escrever pelo seu dedo também no chão. Portanto, são estas passagens que eu me lembro que existem, que revelam só o dedo de Deus. Não existe nenhum livro do Antigo Testamento. Os grandes profetas, por exemplo, do Antigo Testamento, fizeram inúmeros milagres, como eu disse, Moses, Eliseu, Elias, reviveram os mortos também, como Jesus fez, como Lázaro, também fizeram o mesmo, curaram leprosos, mas nunca fizeram nunca usaram. Porquê? Porque o poder de Deus não estava, o poder de Deus ou o Espírito Santo só estava dado a reis, a profetas, eles não tinham poder sobre o inimigo. Portanto, tudo o que se fazia era pelo poder das trevas, ou poder de mágicos, ou pelo poder do inimigo. Elias, depois da oração, recuperou o filho, uma viúva, portanto, que perdeu o filho. Eliseu também curou, multiplicou os pães, também outro milagre que eles fizeram. E Moisés, como eu disse, apurou milagres de toda a maneira, feita água, tudo. Por exemplo, aqueles especialmente que fez os 10 no país do Egito, antes deles atravessarem para o Mar Vermelho. Mas o ministério da expulsão de demónios e a cura de um homem também, que aquele homem no Evangelho de São João, no capítulo 9, que nasceu cego de nascença, portanto, nunca se tinha ouvido falar com o cego que sem nascer, porque especialmente não devia ter olhos, e foram um milagre, olhos que foram criados pelo ver, só não há outra maneira, únicos no público ministério de Jesus. Pela expulsão dos espíritos impuros, os demónios, Jesus expôs o reino de Satanás. Portanto, só existem dois reinos: ou o reino das trevas da luz, ou estamos num ou no outro. As pessoas pensam: eu não tenho reino. Não, sem saber, ou temos num ou no outro. Quando vamos para o reino da luz, começamos a ver que andávamos nas trevas. Portanto, enquanto andei nas trevas durante muitos anos, nunca me apercebi disso. Mas Jesus disse perfeitamente que só há dois reinos, e ele expôs o reino de Satanás, ou os reinos da luz, que ele veio instituir há 2000 anos atrás. Assim Jesus respondeu aos fariseus: todo o reino dividido contra si mesmo não tem cabimento nenhum, e não será devastado e cairá. Os fariseus,
o reino de Satanás não iam expulsar eles próprios para dividir o reino. Portanto, é um absurdo que exatamente a crítica dos fariseus ou religiosos líderes a Jesus. Satanás está dividido contra si mesmo, como há de manter o seu reino? Foi a pergunta de Jesus. Jesus disse: se é por dedo, se é por Belzebu que eu expulso os demónios, também disse: então por quem expulsam os vossos filhos? Porque eles, uh, alguns seguiam os fariseus e outros diziam também que expulsavam demónios que faziam isto, portanto, mas não era por poder de Deus, portanto, era por poder do inimigo. Portanto, eles próprios diziam que estavam a fazer também o serviço do inimigo ou de Satanás. O segundo ponto da mensagem é: o reino dos céus chegou até vós, porque disse quando Jesus disse que se eu expulso demónios por ele de Deus, quer dizer que o reino dos céus chegou até vós. Depois Jesus expor os erros dos líderes religiosos e da sua lógica que não tinha nenhum sentido, é completamente absurdo, o reino nunca se ia, eles não se iam atacar a eles próprios, a dividir-se a eles próprios, não tem cabimento. Jesus disse: mas é pelo de Deus, aí está o título da mensagem, que eu expulso os demónios. Por exemplo, no Egito, como se lembra, então foi como eu disse, que era a primeira vez que falaram do dedo de Deus. Então quer dizer que o reino dos céus chegou até vós. Portanto, o exemplo claro que o reino de Deus chegou até foi a única a expulsão de espíritos impuros que unicamente começou, é o único ministério único na vida pública do Senhor. O reino de Deus está presente no seu rei, que é o Messias. Jesus, quando nasceu em Belém, os magos do Oriente vieram: onde é que está o rei dos judeus? Portanto, ela foi rei antes de vir a esta terra, e é rei antes pela toda a eternidade, mas quando na sua encarnação veio este mundo há cerca de 2000 anos. Jesus tirou o poder do demónio, portanto o reino está presente no seu... E os poderes demónios ficaram derrotados. Porquê? Por Jesus, pela morte, pela sua ressurreição e pela sua ascensão. Portanto, o demónio tem poder, mas praticamente perdeu quando Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Ainda neste capítulo, portanto, no verso 11, o Messias recorda-se que as batalhas dos reinos, ou o reino de Satanás, ou o reino de Deus, não podemos ficar neutros, porque eu disse: estamos no reino, se estamos no reino das trevas, não se apercebemos que o reino das trevas é escondido, não vemos, porque o que é as trevas? Não há luz lá, estamos, não enxergamos. E não podemos ficar neutros. E porquê? Porque estamos, como eu disse, no reino ou no outro. Somente existem dois reinos. E, portanto, o terceiro ponto: nenhum de nós realmente é senhor de si próprio. Nós começamos esta vida, portanto, nós como seres humanos temos o corpo, a alma e o espírito. Mas tudo aquilo que nós recebemos, portanto, desde que começamos ou na escola, pelos parentes, herdamos dos nossos antepassados. Ideais, doutrinas, aprendemos, e à medida que, portanto, vamos crescendo. Mas aquilo que nunca reconhecemos na maioria dos casos é que tudo o que aparece, ou escritores, ou filósofos, todos os indivíduos, tudo o que provém nos seus livros, ou vem de um lado ou do outro, portanto, são inspirados sem saber, ou por Deus, ou pelo reino das trevas. E portanto, ou estamos sempre à mercê de um poder maior do que nós, portanto, ou o poder das trevas ou o poder da luz. Mas nós, como podemos escolher, Deus dá-nos essa opção de podemos escolher qual reino podemos servir: o reino de Jesus ou o reino das trevas. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Portanto, ele é que veio a abrir os olhos a nós todos. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Portanto, fazendo uma ligeira recapitulação desta mensagem, portanto, como eu disse, o primeiro ponto: acusaram Jesus de fazer a expulsão de demónios pelo poder do inimigo. E Jesus disse: nunca, não tem cabimento, porque o inimigo não se há de dividir ele próprio. O segundo ponto: Jesus disse: se é por dedo de Deus, como eu me referi nesses livros da Bíblia que existem só em 4 lugares, que é portanto, significa que o reino dos céus chegou até a vós, e o reino dos céus foi instituído pelo Jesus Cristo há cerca de 2000 anos atrás.
O terceiro ponto quer dizer que nós ou estamos inspirados ou estamos num reino ou no outro. Não estamos neutro. Não estou no reino. Não, estás no reino das trevas. Não podemos estar lá durante uns anos, nunca sabes. Né? Porque temos que. É como aqui está num quarto fechado para vermos, estamos às escuras, o que é que temos que acender a luz? Exatamente. Jesus também é o que abre e todo o pensamento humano, como fiz na conclusão, está dependente ou bem de um lado ou do outro, ou bem inspirados por Deus ou bem por o inimigo, não há outra maneira. E, portanto, a influência não quer dizer que há coisas que pessoas fazem que são coisas boas, mas a influência, a base da influência, ou bem de um lado ou do outro. Não há o terceiro reino ou o quarto reino, ou a luz ou a escuridão ou as trevas. E, portanto, Jesus, como disse, ele disse que é a luz da vida, ele quer que nos próprios veio alumiar ou dar a luz acerca de hoje, como deu a luz a um cego que, que estava cego de nascença, também a nós espiritualmente estamos cegos e somente o Messias pode nos abrir os olhos. E esta foi a mensagem desta semana, esta mensagem dos reinos, da luz e das trevas, e portanto Jesus veio instituir e expôs o reino das trevas, que nunca ninguém tinha feito até isso, especialmente não existe em qualquer outro livro da Bíblia. Nunca quero deixar nenhuma mensagem, quer em português, quer seja em inglês, de vos convidar a ter uma relação pessoal com o nosso Jesus Cristo. O que é que eu tenho de fazer? Arrepender-se, não há outra maneira de entrar na vida, como Jesus disse, temos de arrepender. Essa mensagem começou com João Batista, começou com Jesus, no Evangelho de arrependemos que o reino dos céus está à porta. Pedro, no domingo do Pentecostes também, arrependeu-se para receber o Espírito Santo. Todo no livro dos Atos dos Apóstolos, quando Paulo proclamou a mensagem em Atenas, na Grécia, e os filósofos, como eu me referi. Portanto, Paulo disse que outrora Deus ignorou até os pecados do mundo, mas agora chama a todos para o arrependimento, que o mundo há de ser julgado por um homem que ele ressuscitou dos mortos, que esse homem é nosso Jesus Cristo. Portanto, com uma prece como esta, Senhor, vindo à minha vida, perdoai meus pecados, eu quero ter uma relação pessoal nesta vida, e quando esta vida acabar, ou se o Senhor voltar, enquanto estamos vivos, portanto, ter um lugar no céu, nesse reino eterno, onde não há dores, onde o pecado não existe, portanto, onde não há trevas, as trevas aqui sim será o reino das luzes. Na cidade, no livro do Apocalipse, diz que não há luz na cidade, a cidade é iluminada por Deus e pelo Cordeiro, portanto não precisa de luz artificial. E portanto, nunca quero deixar a mensagem também para orar pelo Presidente dos Estados Unidos, como sempre faço, desde 2018, ou seja, estar democrata ou republicano, ou da esquerda ou da direita, sempre a Bíblia no livro dos Romanos comanda-nos, ou ordena-nos para orar pelas nossas vidas, orar pelo nosso presidente Donald Trump, pelo o seu governo, pelo Congresso, a Câmara dos Representantes, o Senado, todos aqueles, o Tribunal, o Supremo Tribunal, os governadores dos estados, os presidentes das câmaras, dos municípios, a polícia, os bombeiros, os doutores, que todos esses que exercem um público serviço, nós, que Deus os proteja, que tenha compaixão deles e que possam exercer o seu trabalho dia a dia. E, portanto, esta foi a mensagem. Portanto, tenham uma boa semana e até lá, que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is Joe Bernard, and we are here again in St. Paul Church in Brookfield.
for one more video of Coffee Show. As always, I mentioned my name is Joe Bernardo, and since 2018 we start do these videos in Portuguese and English. The base of our message are taken from God's Word, the Bible, and the purpose is to take the gospel, whatever people they can see today. We have a tremendous advantage that the internet and the all means to reach every corner of the earth. The last week we speak about the message was clothing with the garments of salvation, and was taken this from Isaiah, the great prophet, and we refer we are all in the sight of God. We are all naked, and the Lord is the one clothed us, clothed His righteousness, clothed us with reconcile us, He sanctify us, and He redeem us. All that you receive, like we are naked, and the Lord receive all that grace from God. And today we have a new message. This one was taken from as a base for this message, the Gospel of Luke. And the title for this week will be The Finger of God. And I'm going to read a few verses from Luke chapter 11 and from 14 to 20. And God's word says, now you, Jesus, was casting out a demon that was mute. When the demon had gone out, the one who had been mute spoke, and the crowds are amazed. But some of them said, he cast out demons by Beelzebul, the ruler of demons. Others, to test him, keep demanding from him a sign from heaven. But he knew what they are thinking, and he said to them, every kingdom that divides against itself becomes a desert, and the house falls on house. If Satan's house is divided against himself, how will his kingdom stand? For you say that I cast out demons by Beelzebul. Now, if I cast out demons by Beelzebul, by whom your exorcists cast them out? But if it is by the finger of God, here goes the title of the message, that I cast out demons, then the kingdom of God has come to you. The word of the Lord. And as I mentioned, the title of this week, the finger of God. And the first point of this message, the battle of the kings. In this passage of scripture in Luke's account, moved to a sharp dispute over the amazing of the source of the power of Jesus Christ, the supernatural power. And he was, in this case, he expelled a demon and healed a blind man, so he's mute and blind. And they brought to Jesus a demon oppressed, blind and mute man. Jesus' ability to restore the man's sight and speech was so astonishing that the people began to connect the dots. This guy is the Messiah or not? Talk about Jesus, and he starting inquiring about if he was a real Messiah. Seeing what he promised the Messiah and his kingdom. So the ministry of cast demons, deliverance, English, was unique. All in the Old Testament, we see all God used every kind men and women to do signs or miracles. We start in Moses, how many miracles he performed in Egypt in front of Pharaoh. Elijah raised the dead. Elisha too raised. Elijah cured the leprosy to the people. He multiplied the bread. But this cast out demons by the Spirit of God, he was unique. It's not any book of the Bible. And not only Jesus, he exposed the kingdom of Satan and revealed to us you have two kingdoms, the kingdoms of light and the kingdom of darkness. And until that people, of course they do, like for instance, when Moses went with Pharaoh, God commanded him, so Moses used his rod and the rod become a snake, but the Egyptian magicians or magos, they duplicate the miracle.
So they threw their rods and become a snake. They change like Moses, water when the water turned to blood. So they did that too. But the third one, when there was a plague of gnats, so now they can, and the magicians they said, "This is the finger of God." It was the first time in the in the Bible he talk about the finger of God. Also in the book of Exodus, the next book after the first one, after Genesis, in the chapter 31, when God he wrote the tower the of the covenant with this finger, writing by the finger of God. This is the second time. Now, in the book of Daniel, chapter 5, Daniel was this time was the third time he was like the prime minister of the Medo-Persian Empire, and the king Belshazzar, he give a feast and he invite all the people, and they start drinking wine by the vessels. They come from the temple of Jerusalem, come from Jerusalem. Nebuchadnezzar wrote, and suddenly start a finger writing the wall. So was another time uh, the Bible talk about the finger of God. Also, in this chapter, Jesus talk about in the when he cast out his demon, and in the Gospel of John, in chapter 8, when Jesus they brought to him a woman caught in adultery, so Jesus used his finger to write in the sand. So it's all that's a place in the God's word that he talk about finger of God. But in this passage, the ministry of cast of Nimbo deliverance was unique, as I mentioned in Jesus' ministry. Elijah, Moses, and the other, they did all kind of signs, but they never did it. They never do any deliverance. The ministry of deliverance and the healing of a born blind man, it was unique to when a man was born blind, without eyelids, so Jesus restored him. This is in the Gospel of John. By cast out demons, Jesus brings the open the kingdom of Satan. So until then, the kingdom, no one knows what kingdom of Satan. Jesus, even the Jesus, for instance, when Paul arrived in Philippi, was a young girl possessed by a spirit of divination, and she said, "These are the servants of the Most High, and they come to you to show the way of salvation." See, this girl was speaking the truth, but was by a demon, was not by the, he speaks the truth not by the Spirit of God. You see how the deceiver is the deceitful the enemy can be. Jesus responds to the Pharisees. The Pharisees don't make any sense because they say, they cast out demons by the power of Beelzebub, And Jesus said, if Satan can cast out Satanism, they are not, like you say, stupid enough to, to go against each other, spirit, So that doesn't make any sense or that accusation to Jesus. If Satan, as Jesus said, is divided against itself, how can his kingdom stand? Jesus goes even farther, asking, if I drive demons by Beelzebub, with whom your followers drive them out? So by that time, like the magicians was owned by the power of darkness, where they people have the power. Satan have power. A lot of people say, "Oh no, Satan have power. You don't have power like God." But we talk about we are all in the spiritual realm, and of course they have power. For instance, in the country like Africa, we have almost every village they have the witch doctor. And these people, everyone in those towns, they are very frightened because they have power. They put curse in the people, and most sometimes even die. When the Pharisees accuse Jesus of being empowered by Beelzebub, they are saying that their own followers, they do, or hypocrisy. So they accuse Jesus, but their followers, they do the same thing, and cast out him, not the power of God. In the second point of message, Jesus mentioned, if I do that by the finger of God, means the kingdom of God is upon you. After Jesus had exposed the errors of the religious leaders' logic, he said, but if it's by the finger of God that I love the message, that I cast out demons, then the kingdom of God has come to you. And the kingdom of God came 2,000 years ago, and this ministry was unique in Jesus' public ministry. The kingdom of God is coming in the respect that the king present
in the person of our Lord and Savior Jesus Christ. He's the King. When he born in Bethlehem of Judea, the what they call the Magus, or they come from Eastern, real we don't know, but knows for sure. But were they looking for the King of Jesus? So King of Jews, I'm sorry. So Jesus is a king when he was born, and he was a king for all eternity. But in this, even in this incarnation, he have this title since when he was born in Bethlehem. In the battle of the kings, so Jesus goes to emphasize that neutrality is not an option. So why? Because we are in the one kingdom or that. It's we only have two kingdoms. A lot of people, oh, yeah, no. You are in darkness or in the light. If you are in darkness, we never know, because darkness is really what is darkness. You can see. So Jesus is the only got to open, like he opened the eyes of this a man born blind from the birth, so we can open our eyes too. Because you are either in the kingdom of God or the kingdom of Satan. Uh, you do, as I mentioned, only two those kingdoms. And none of us are, to conclude, none of us are real our own. I think by myself and everything. But through all history, even men and women, thinkers, philosophers, always they are inspired from God, the Spirit of God or Spirit of darkness. He is now neutrality, but doesn't mean people that do good things, but always they give you from one side or the other. We start life like physical and psychological makeup, as we have body, soul, and spirit, and we inherit from our ancestors who you are teaching to read, to have things all like a normal person, and we are acquire ideas, opinions, and ways of thinking as we mature, but what now we fail to realize that human thinking or come from God or come from Satan. The influence of you always be at mercy of a power greater than ourselves. Because why? We don't see the spiritual realm, and these two kingdoms, they fight each other, and we are the influencers or are influenced from the king of light of the king of darkness. But the good news for us is that you can choose the only what kingdom you can serve. Jesus said when he come to this earth about 2,000 years, I am the light of the world. Who you believe in me shall not walk in darkness, because I am the light of life. Jesus came 2,000 years ago to open our eyes. All of us, before you come, you are in the kingdom of darkness. We think we see, but we see with our physical eyes, but we can see our spiritual eyes, and that's we come. For instance, in the Epistle of the Colossians, he said he transfers us from the kingdom of darkness to the kingdom of his beloved Son. So we like to transfer like a transfer station in the train. You come from one to the other. So. And it was that purpose why he accomplished that by his life, death, and resurrection. And he paid in full our penalty. What our penalty was sin, and sin. The Bible in Ezekiel 38, he said, "The soul of sin shall die." So we are all dead. Paul said the same thing in the Epistle of Ephesians. You are dead to the trespasses and sins. So we are dead. Somebody got to make us alive, and somebody is a person, and that person is Jesus Christ. When he ascended into heaven, he promised us, you are going to send whatever I promised, the Holy Spirit, and you receive in Pentecost the Holy Spirit, and it was basically the birth of the church, and all the believers, they possess the Holy Spirit. God indwell us, and we have the power, and when you become the Holy Spirit to give us light, and that's why you see when you start see when you walk in darkness before, and when you see very clear now when we are in the light. How can I obtain this? As I mentioned, you have our videos. The only way to enter in the kingdom of God is by repentance. A lot of people say, no, you really need to repent. Jesus was very clear. He started by John the Baptist, repent, the kingdom of God
is at the end, and the people have baptized. Jesus started in the Gospel of Mark, saying the same thing. The kingdom of God, that you repent and receive the good news. Peter, in the Acts of the Apostles, same thing. And when you, in the day of Pentecost, repent to receive the Holy Spirit. In all the Pauline letters, the same thing. Paul, I mentioned when he was in Athens, he stood before the Stoic and the Epicurean philosophers. He said, from now, in the past, God will look at ignorance of the sins of the people, but now he call everyone to repent, because he's gonna judge the world for a person he was raised for, and this person is Jesus Christ. So, like a prayer like this, Lord, have mercy on me, a sinner. This was almost a prayer of the thief in the cross, and the man who went in the temple pray was not like Pharisee. He just looked to heaven, he put his hand on his breast and said, Lord, have mercy on me. And Jesus said, this man was justified. Forgive my sins, and I want to have a relationship with you in this life, as I mentioned all the time. And if our Lord come in our lifetime, we all be here, and if not, so we're gonna meet him either way, face to face on this life. So it's then the message again. I never finish any message, or Portuguese or English. Since 2018, we always pray from our governance, because the Bible in the book of Romans 12, it said, pray for those who are in charge or are in authority over us. So we do that as me who are in the right or the left. So I pray for President Donald Trump, for his government, for all the people in these ministries of each branch of this government, the Senate, the Congress, the House of Representatives, the Supreme Court, all the governors of the states of the Union, the mayors of the cities, and the selectmen of the small towns, the police, firefighters, the doctors. We still have virus, thank God. We pray so many years, and now the things way better than it was like 2-3 years ago. Even those, sometimes they put their lives on the line, special police and firefighters, to keep us safe. So the Lord protect them, and the Lord keep them and protect them, and guide them each day, and use them as to be to people to respect. We respect all the people, authority, because God, the authority in the earth was commanded by God, not for ourselves. So this was the message of this week. Until next week, I pray for you. Have a nice week, and God richly bless you in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen.